Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Do meio-dia. Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, há mais uma morte relacionada com o mau tempo. Um homem de 73 anos não resistiu à queda de um telhado em Ortigosa, no distrito de Leiria. Aconteceu ontem à tarde. Na sequência da queda, o homem entrou em paragem cardiorrespiratória, foi transportado para o Hospital de Santo André, onde viria a ser declarado o óbito. É a 13ª morte associada de forma direta ou indireta às diferentes tempestades que atingiram nos últimos dias o país. E a chuva, aliás, deu tréguas esta manhã, mas durante a madrugada caiu com intensidade, por exemplo, na região do Grande Porto. O Rio Douro invadiu as zonas ribeirinhas da cidade invicta e também de Vila Nova de Gaia. Com água a entrar em zonas de esplanadas, um dos pontos tradicionalmente mais vulneráveis às cheias é o bairro de Miragaia. É lá que está a jornalista do Observador, Maria Rego. Maria, por aí também já passou o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte. O que é que viu? Um cenário bem mais sereno, nas palavras do próprio, mas que pode mudar durante as próximas horas. Nós estamos agora numa fase um pouco mais serena do que aquela que tivemos na madrugada, nesta última madrugada, e de facto nas previsões que temos presentes mostram-nos isso, que no final da tarde, por volta das 6 da tarde ou a partir dessa hora, é natural que a circunstância volte a ser mais complexa. Dos dados que temos até ao momento, não prevemos que seja diferente daquilo que tivemos já nesta madrugada, portanto será em linha com aquilo que aconteceu e portanto vamos continuar a reagir da mesma forma. O que tem permitido, até o momento, controlar a situação dentro daquilo que é uma circunstância que é desfavorável, como todos sabemos, não é? Mesmo com a situação que se avizinha, o Presidente da Câmara Municipal do Porto explica que a cidade está pronta para responder às adversidades. Especialmente esta zona, não é? Nós temos cerca de 5 dezenas de operacionais em permanência, em várias vertentes e variáveis, não é? Eu aqui já o disse, até alguns que ajudam a retirar pessoas de casa através com uma barcaça, um bote, não é? Quando sempre que necessário, e portanto em várias circunstâncias. E é essencialmente nesta zona de Miragaia e da Ribeira esta que nos preocupa essencialmente nesta fase. Não é? As zonas que mais preocupam o Presidente da Câmara Municipal do Porto, e com este mau tempo são várias as zonas que ficam afetadas, nomeadamente restaurantes e também negócios. Ora, Pedro Duarte explica que estão a tentar minimizar ao máximo os prejuízos destes negócios. Depende da circunstância. Nós temos conseguido manter, é importante que se diga, e é um esforço muito grande que os bombeiros também aqui têm feito, os bombeiros, o Regimento de Sapadores do Porto, de conseguir que o negócio não seja muito prejudicado. E, portanto, temos tido circunstâncias, vou-lhe dar um exemplo concreto, na noite de anteontem estiveram muitos restaurantes abertos até às 10h30 da noite e a partir daí, foi a partir das 10h30, quando serviram os seus jantares, é que procedemos à retirada de bens e de material, de mobiliário desses mesmos restaurantes, precisamente para tentarmos prejudicar o menos possível aquilo que é o negócio normal deste tipo de estabelecimentos. E precisamente agora connosco temos um dos donos aqui de um restaurante Flor de Alfândega, aqui em Miragaia, Manuel Santos. Eu pergunto-lhe que cenário é que viu quando chegou aqui esta manhã? Portanto, eram 3 da manhã quando recebi uma chamada de um responsável da Proteção Civil que já tinha água perto do estabelecimento. E quando saí de casa já vim com a água até ao joelho e pronto, foi aquilo que estávamos a prever que acontecesse. Só que aconteceu mais rápido que o que estava previsto. As previsões eram por volta das 4, 5 e antes das 3 ela já estava cá em cima. Pronto, veio até aqui, até o estabelecimento, entrou um bocado lá dentro, mas felizmente não foi grande coisa. Agora pela tarde acho que a coisa pode ser pior ainda. Esperemos, que é o que só podemos fazer é esperar, não se pode fazer mais nada. E tentar salvaguardar as coisas e pronto. Houve algum estrago feito por causa disso? Estragos não, porque a gente normalmente somos avisados com antecedência, o caso de ontem à tarde quando ela saltou fora, mas foi pouco.
e pusemos tudo logo mais para cima, em cima das mesas, máquinas, arcas frigoríficas e assim, e depois é esperar. E consigo ver que ainda permanecem essas coisas em cima das mesas do restaurante? Sim, a maior parte ainda estão. Tentamos agora servir a alguns clientes, que são clientes diários, né? Deu para servir, mas só com metade das mesas, que as outras estão ocupadas com coisas. E há aqui um barco, também esta zona esteve bastante alagada, não sei se viu por acaso a ser utilizado ou se também teve alguma dificuldade em sair de casa ou vizinhos? Não, eu passei de casa, eu não estava aí o barco, às 3 da manhã, saí já com água até ao joelho. O barco chegou, devia ser 6, 6 e meia, a partir daí não sei se foi alguém tirado de casa ou não no barco. Mas normalmente a maior parte destas casas tem saída para trás, e normalmente... Por acaso chegaram a ficar sem luz? Eu ouvi falar que algumas casas ficaram sem luz, mas aqui não, aqui teve sempre luz. E isto está a afetar de algum modo o negócio? Sim, está a ver, muita gente se calhar nem veio trabalhar por causa disso e agora são meia dúzia de clientes que a gente tenta aproveitar. Muito obrigada. Ficamos então com este testemunho de Manuel Santos, ele que é aqui dono de um restaurante na Flor da Alfândega e que nos dá esse relato de um restaurante que ficou submerso em água e esta população tenta agora lidar também com estes prejuízos, mas Videira, posso dizer-te que neste momento o cenário está bem mais sereno, tal como disse no arranque deste direto. Maria Rego é jornalista do Observador que testemunhou a subida do caudal do Rio Douro durante a madrugada, sendo que, como a Maria aqui sublinhava, a situação agora é bem mais calma. E Miguel, seguimos agora Douro acima, até ao peso da régua, também aqui o rio transbordou. A ponto do presidente do município admitir a possibilidade de avançar com um plano de evacuação das zonas mais expostas à subida do nível da água. É nosso convidado precisamente o presidente da Câmara Municipal de Régua. Bem-vindo, José Manuel Gonçalves. Obrigado pela disponibilidade. As evacuações já avançaram? Nós, aqui em Peso da Régua, temos o plano dividido por vários níveis em função daquilo que é a cota que o rio chega. Depois de ultrapassar a cota em que ele inunda um bar que está junto ao rio, depois de ultrapassar uma outra cota que tem a ver com um espaço desportivo. Neste momento ele está na Avenida do Douro e depois de se continuar a subir da Avenida do Douro, começa a haver ali uma zona já com habitações e começa a ficar condicionado o seu acesso. E esta é a fase em que nós neste momento nos encontramos, embora estamos a analisar aquilo que são os dados que temos do enquadramento de cada uma das barragens, daquilo que é a sua capacidade de encaixe, e todas as barragens neste momento estão no limite, o que quer dizer que a manter-se esta persistência de pluviosidade, teremos de avançar com outras medidas e, portanto, aquilo que estamos é alertar as pessoas no sentido de salvaguardar, acima de tudo, os seus bens, porque quando o rio sobe, normalmente nunca traz perigosidade para as pessoas, portanto ele aqui sobe de uma forma calma e serena e baixa exatamente na mesma proporção, mas é evidente que temos de salvaguardar os bens e é nessa fase em que nós estamos junto à Avenida do Douro, na zona da Barroca, já estamos ali em fundos, em garagens e tudo, já estamos a desocupar, já desocupamos que a água está quase lá a chegar e estamos a preparar-nos para que na nossa frente ribeirinha, na Rua João Franco, também possa vir a acontecer ainda hoje ou amanhã, atendendo àquilo que é a evolução e a perspectiva de que o rio continua a subir. Mais ou menos quantas habitações e espaços comerciais é que estão em risco decorrente da subida do nível da água do Douro? Olha, eu não tenho isto em número, tenho isto por área e, portanto, é toda a área da João Franco e depois ali as imediações também será a nossa preocupação seguinte. Neste momento concentramos a nossa preocupação e o apoio às populações que estão na zona da Barroca, que é aquela que vai ter o primeiro impacto. Em termos de cota é aquela onde vai chegar, é a próxima fase onde a água pode chegar e depois iremos para aquela frente comercial toda da Rua João Franco e zonas limite. Será essa a nossa preocupação a seguir. Estamos em contacto permanente com as pessoas também que habitam lá, os espaços comerciais é diferente porque vão mudando de proprietário e esses têm de ser enquadrados. As pessoas que lá habitam também já estão habituadas a isto, já têm também os seus próprios mecanismos também de controle e de retirada de bens, subida de bens para outros andares, e portanto nós estamos a fazer esse acompanhamento com as pessoas para que, como disse, que esta questão de salvaguarda dos seus bens
esteja sempre presente e estamos neste trabalho em parceria também com as nossas populações. Há 3 autarquias no país que decidiram adiar por uma semana a votação para a segunda volta das presidenciais por causa dos estragos provocados pelo mau tempo. Admite essa possibilidade ou é uma carta fora do baralho aí no peso da régua? Mas neste momento eu não ponho essa possibilidade. Temos nas nossas freguesias também muitos constrangimentos, muitas limitações de circulações, temos muitas estradas interrompidas, mas nada que nos limite que possamos no próximo domingo, no fundo, proceder àquilo que é a normalidade da democracia e o ato eleitoral inerente. Portanto, temos todas as condições até o momento. Estou a dizer isto com o cenário que tenho neste momento e com as condições que tenho neste momento, não temos essa necessidade, pelo que vamos fazer o ato eleitoral com a normalidade habitual. José Manuel Gonçalves, muito obrigado pela sua presença neste Jornal do Meio-Dia da Rádio O Observador e pelos esclarecimentos que nos prestou sobre a possibilidade de avançar com um plano de evacuação caso o nível da água do Rio Douro continue a subir. E do peso da régua seguimos para Santarém. É um distrito que teve de enfrentar nas últimas horas a subida do caudal do Rio Tejo. Mais de 200 de pessoas, Miguel, foram retiradas de casa por precaução. Boa parte encaminhada para o pavilhão municipal de Santarém. É lá que já esteve esta manhã a repórter do Observador Nadine Soares, que está agora na zona ribeirinha. Os moradores procuram chegar a casa para garantir que os bens não foram afetados pela subida do Tejo. Ora, a Praça Oliveira Marreca está inundada e, Nadine Soares, os moradores procuram resistir. Sim, a praça é essa que está completamente inundada. As ruas que envolvem esta praça são autênticos rios. Os bancos de jardim estão já a metade debaixo da água. A estátua que bem no centro desta praça também igualmente a metade submersa. Há uma equipa de proteção civil a vigiar esta zona, até porque há indicações de que ainda há muitas pessoas nesta zona a resistir, a não quererem abandonar as casas e por isso está aqui um corpo de intervenção de proteção civil, mas também bombeiros, para o caso de alguém querer abandonar este local, terem aqui ajuda. Este barulho que ouvíamos já há pouco, não sei se conseguiam ouvir, era a passagem de um comboio. Está aqui também a polícia para garantir que nenhum carro se chega perto desta zona e também para garantir que a água não chega até à linha. Para já os comboios continuam a circular com normalidade. Agora, falámos com alguns moradores que tentavam entrar em casa depois de terem passado a noite em casa de familiares. É o caso de José da Silva, que não queria, à semelhança de outras pessoas, abandonar a casa, mas a família lá a convenceu a sair. A polícia veio cá e a proteção civil bateram-me à porta, disseram que eu tinha que sair. A sair o quê? Então a casa é minha e vou sair. Não sai daqui. Depois as minhas filhas sempre me deram uma volta, que fui lá dormir a casa de uma, dormir a casa das duas. E revela também à Rádio Observador que vai continuar por aqui, isto para conseguir entrar em casa e para proteger todos os bens. Vou comprar uns tinsolos para ver se vou lá à casa, ver como é que aquilo está. É o relato de José da Silva, um dos muitos moradores que passaram aqui por esta zona, mas que não estão cá temporariamente a viver devido à inundação nesta parte da cidade. Como dizia, há também polícias nas ruas para garantir que nenhum carro se aproxima e o ambiente que se vive agora é de alguma apreensão, algumas pessoas à espera para perceber o que vai acontecer, se a água está a descer. Para já continua exatamente igual e as pessoas que tiveram de ser retiradas, mas que não têm família ou amigos para serem acolhidos, estão no pavilhão de Santarém. A Rádio Observador passou lá amanhã. Estão neste momento cerca de 40 pessoas nesse pavilhão. Telma Augusto é uma delas e contava ao Observador que esperava mesmo, contava os dias para a chuva parar e poder regressar a casa. Estranha-se o sítio onde a gente está a dormir, mas pronto, temos que aguentar. Vim para cá, ela ainda não tinha chegado à praça, depois passado umas horas já estava mesmo a chegar ao pé da minha casa. Foi um bocado estranho. Talvez até sábado a gente voltar, agora vamos ver. Há várias localidades que tiveram de ser evacuadas em Santarém, Caneiras, por exemplo, mas neste caso de Telma Augusto é mesmo aqui a casa que a casa dela fica aqui na Ribeira. A água, no entanto, na parte mais central dá mais ou menos pelo joelho. De onde eu estou neste momento a fazer este direto, a água encontra-se mais ou menos pelo tornozelo e com um alerta de mais uma tempestade para chegar, há aqui esta preocupação e esta resistência das pessoas de tentar perceber como é que estão os seus bens e quando é que podem finalmente voltar a casa.
Natine Soares, jornalista do Observador, a esta hora na Praça Oliveira Marreca, neste distrito, nesta capital de distrito de Santarém, praça inundada, uma consequência da subida do nível do caudal do Rio Tejo. Sendo que, Miguel, importa também dizer aos ouvintes da Rádio Observador, a partir do meio-dia vamos acompanhar em direto aqui na Rádio Observador o briefing da Proteção Civil. Meio-dia e meia, já com o olhar no dia de amanhã, porque se antevê um sábado também muito chuvoso, com muita água em todo o território do continente. Continuamos esta ronda, neste jornal do meio-dia, pelos territórios atingidos pelo mau tempo. Agora paramos em Alcácer do Sal. O município alentejano, que dizia ontem o Presidente da República, é muito provavelmente o concelho que teve de lidar com as cheias mais graves. É lá que tem estado o jornalista do Observador, Miguel Cordeiro. Miguel, o nível das águas do Sado já baixou? Já baixou bastante, e com isso, com a descida da água do Sado das ruas da Baixa da cidade de Alcácer, começam os comerciantes a voltar ao negócio, ou pelo menos a voltar aos estabelecimentos para tentarem colocar de pé o negócio. Começam as pessoas também que vivem na Baixa a tentar voltar às habitações, mas o que vai acontecer agora durante semanas, meses, é limpeza, retirar o que está, comprar de novo e tentar reerguer tanto as habitações como o comércio, cafés, restaurantes, todo o tipo de comércio de uma baixa de uma cidade. Tudo isso foi à vida. A água chegou a ter mais de 2 metros de altura na baixa da cidade. Eu estive a percorrer durante as últimas horas várias ruas paralelas, perpendiculares à Baixa da cidade, à rua principal da Baixa de Alcácer, e ontem era impossível fazer isso. Ontem não dava para circular a pé, hoje já se pode circular a pé, e já se percebe também a dimensão do estrago. Há lama em muitas lojas em que teríamos de subir 3, 4 escadas, 3, 4 degraus para entrar nessas lojas. A água avançou e está tudo cheio de lama, há um rastro de destruição. Também acontece assim em habitações. Deixaram-me entrar aqui numa habitação onde posso ver na rua, já na parte da rua, naquilo que seria o acesso a uma garagem, um armazém. Neste acesso está tudo pronto para ser retirado pelas carrinhas da Câmara. Há dezenas de móveis, cadeiras, sofás, há uma dezena de sacos do lixo separados por cores, produtos para perceber se estão bons ou não, outros que são certamente para o lixo. Temos praticamente, e a proprietária que está aqui ao meu lado, que me permite essa expressão, quase uma lixeira a céu aberto. Tudo o que estava dentro da casa, todo o recheio de uma casa, está agora do lado de fora, pronto para sair. E para quem nos ouve, para perceber, é imaginar tudo o que tem em casa, retirar tudo e mandar para o lixo. É assim. Maria Pisco vive aqui há 13 anos e saiu de casa há 2 dias, já com a água pelos joelhos. Saí de casa quarta-feira às 7 da noite com água pelos joelhos. Não consegui tirar nada, saí com a roupa que tinha vestida e mais nada. E só voltou hoje de manhã, há pouco, aqui a casa? Há pouco, quando começou a descer a água, disseram-me que estava a descer e eu vim logo aqui ver. Pronto, e foi quando voltámos também para tentar retirar tudo e começar a avançar com limpezas, né? O que é que encontrou quando chegou? Um estado de calamidade dentro de casa. Eu nunca imaginei que a água fizesse aquilo dentro de casa. Portas, entrar lentamente, mas não, destruiu tudo, derrubou, rolou, móveis pesados carregados de coisas rodaram, televisões caídas, frigoríficos para o lixo, eletrodomésticos, tudo a banho, vai tudo para o lixo, porque estava tudo dentro da água. Pronto, nunca pensei, foi um estado desolador mesmo. É uma vida. Nós trabalhamos uma vida inteira e ficamos sem nada. Questão de horas. Aquilo foi uma questão de horas. A água subiu até 1,5 metros, dá para ver essa dimensão pelas paredes, fica a marca daquilo que transportava o Rio Sado, lixo, canas, fica a marca na parede branca, está com essa marca de onde a água chegou. E dizia-me, Maria, que trabalha também na Baixa, em 2 restaurantes. 2 restaurantes, são 2 do meu patrão, eu faço parte dos 2 quando é necessário, e que também ficaram destruídos completamente pelas cheias. O seu patrão já avançou com o layoff? Ele já avançou com o layoff, somos muitos empregados, pronto, vai tentar nos aguentar e vamos tentar reerguer o negócio. Vamos começar do zero outra vez e vamos ser fortes para conseguir, porque ele tem força de vontade e nós temos força de vencer, pronto, e ele merece.
Está aqui a deixar-nos o testemunho de alguém que ficou sem casa, provavelmente daqui a 2, 3 meses pode começar a pensar em voltar para aqui, depois de tudo recuperado, para o trabalho talvez o mesmo período. Isto nunca aconteceu nesta dimensão, já aconteceu há 60 anos uma cheia enorme em Alcácer, mas não desta dimensão. Temo que isto possa voltar a acontecer. Eu acho que agora já temo tudo. Agora, depois do que havia, já acredito que isto, eu espero que não, que isto nunca mais volte a acontecer. Eu não desejo que ninguém viva estes momentos de terror que nós vivemos aqui. Que isto é muito aterrador a gente ver desaparecer a nossa vida. Não tenho palavras. É muito complicado. Maria Pisco, muito obrigado. Boa sorte também para todo o trabalho que vai ter pela frente. Está ajudada pela família. Descrevia-me há pouco que vários familiares deslocaram-se aqui para Alcácer para ajudar neste trabalho de retirar tudo de casa. Sabe que a Câmara Municipal está a disponibilizar algumas carrinhas para tirar tudo destas habitações. E qual é a principal preocupação e qual é a urgência de fazer isso? A urgência é que logo à noite, durante a madrugada e amanhã espera-se muita chuva e se voltar a acontecer uma cheia, se o SAD voltar a subir, tudo o que está agora a ser retirado de casa, tudo o que ficou solto, pode de repente entrar no Sado e levar tudo à frente, percorrer todo o Sado até ao estuário que termina apenas em Setúbal, e há muito lixo que se vai amontoando nesta altura porque as pessoas estão naturalmente a tentar recuperar tanto as habitações como o comércio, os seus negócios, vão retirando aquilo que está estragado, empodrecido, e se a água voltar a subir, tudo isto pode ir com o caudal do Sado. É um cenário de destruição em Alcácer. Faz-se o que se pode nestas horas, esperando e sabendo e confiando nessa previsão do Instituto Português de Mar e da Atmosfera, que vem aí muita chuva ao final do dia. Sim, os efeitos da tempestade Marta, que vai afetar essencialmente a zona centro e sul do país. Ora, há pouco falávamos sobre a situação em Santarém. É precisamente lá que está o Primeiro-Ministro. Visita a esta hora o pavilhão municipal, para onde foram encaminhadas algumas das pessoas que tiveram de ser retiradas de casa. Sugeri, João, que ouvíssemos aqui as declarações de Luís Montenegro à boleia da RTP Notícias. Ora, correndo o risco, como aconteceu, de me cruzar convosco, mas eu quis vir sem nenhum aviso prévio, saber no terreno exatamente como é que essa operação está a decorrer, e ter a garantia de que nós não deixamos mesmo de tomar as medidas preventivas para salvaguardar a vida daqueles que estão nas zonas mais expostas, as zonas ribeirinhas, as zonas onde há cursos de água, sendo certo que já tive a ocasião de falar ali com algumas pessoas que não é agradável, é aliás muito incomodativo sair de casa, deixar tudo para trás, mas é mesmo por uma razão de salvaguarda, de segurança próprios, e portanto queria também já agora aproveitar para agradecer a todas as entidades que têm colaborado e às câmaras municipais, porque sem elas nós não conseguimos ativar todo este modelo, que é um modelo que tenta conjugar o alojamento propriamente dito com a ocupação, nomeadamente dos mais jovens, com as necessidades alimentares, de higiene, e que possa, no fundo, ser o mais transitório possível para as pessoas regressarem a casa também. Nesta altura há muita gente. Os apoios que, entretanto, foram apresentados pelo Governo, ainda assim continuam a achar que são suficientes para fazer frente a toda esta situação catastrófica que o país está a passar? Nós teremos de ir fazendo avaliações também permanentes, de acordo com o evoluir dos acontecimentos. Repito, neste momento e nesta ocasião em particular, estamos sobretudo a cuidar da salvaguarda do bem-estar das pessoas que estão mais expostas na circunstância a zonas de inundação e cheia, e portanto a poderem ter dificuldades e de ficar mesmo em isolamento. Portanto temos que chegar mais cedo junto delas para as poder trazer para fora de perigo. É isso que está a ser feito aqui neste pavilhão de acolhimento. Há muita gente ainda em casa. Ao mesmo tempo, claro que temos que em que ponto é que serão às pessoas que foram atingidas pela primeira grande adversidade, que foi a tempestade Christine, que de facto inviabilizou
muitas dinâmicas e rotinas, sejam domésticas, casas que ficaram inabitáveis, sejam económicas, empresas que ficaram sem condições de laborar. E até que ponto é que vai ser necessário convencer os restantes moradores que não quiseram sair de suas casas? Sim, nós teremos de usar todos os argumentos para sensibilizar as pessoas, para elas compreenderem que nós estamos a tratar de garantir e salvaguardar as suas vidas, o seu bem-estar, a sua segurança. Luís Montenegro, Primeiro-Ministro, declarações aos jornalistas à margem desta visita que está a fazer ao pavilhão municipal de Santarém. É um local para onde foram encaminhadas as pessoas que tiveram de ser retiradas de casa por precaução face ao aumento do caudal do Rio Tejo. E 4 autarquias afetadas pelas tempestades acionaram bolsa de psicólogos voluntários para ajudar a população a lidar com questões do foro psicológico. É uma equipa de psicólogos com a formação precisamente nas áreas de crise e catástrofe. É a nossa convidada neste Jornal do Meio-Dia, a bastonária da Ordem dos Psicólogos, Sofia Ramalho. Boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começo por perguntar se estas equipas já estão no terreno. Muito boa tarde. Antes de mais, expressão da minha total solidariedade com todas as pessoas que estão no terreno, profissionais, cidadãos, enfim, todos autarcas, porque este é um momento muito difícil. As equipas foram a acionar a Bolsa de Psicólogos que tem formação especializada em intervenção e crise e catástrofe dada pela Ordem, é constituída por cerca de 2.500 psicólogos e foi ativada ontem por parte de 2 autarquias, neste caso Pombal e Batalha, mas também por parte do CAPIC, que é o Centro de Apoio Psicológico de Intervenção em Crise, que pertence ao INEM, e também a pedido da Senhora Ministra da Saúde. E, portanto, nós temos uma task force interna que está agora a coordenar todos os trabalhos para enviar as equipas para o terreno, de forma articulada com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas também com o INEM. E, portanto, estas equipas vão para o terreno porque as respostas locais, que já têm também equipas de psicólogos, não estão a ser suficientes e, portanto, estas respostas de primeira linha não são suficientes. Temos que providenciar o reforço. Quando isto não são suficientes em função da procura, ou seja, há muitas necessidades que estão a acontecer nestas zonas mais afetadas. Portanto, há equipas de apoio psicossocial que estão no terreno já desde o início desta catástrofe, mas agora é preciso reforços e, portanto, estamos a enviar equipas específicas, de acordo com um protocolo específico de atuação perfeitamente coordenado com as diferentes autoridades de segurança e proteção civil, com as autarquias, com o INEM, muito particularmente também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Estas equipas estão já montadas, estão a deslocar-se ainda hoje para o terreno, sobretudo nestas 4 zonas que ativaram esta bolsa de reforço da intervenção no local. Que tipo de abordagem é feita? Que tipo de ajuda e que objetivos prosseguem os psicólogos na ajuda a esta população atingida por esta catástrofe? É assim, nós temos que perceber que as pessoas estão em situações de grande stress e estão focadas naquilo que é, obviamente, a salvaguarda dos seus bens e a sua própria segurança e proteção, mas é evidente que esta é uma situação potencialmente traumática e por isso as equipas que intervêm no terreno são equipas que fazem a avaliação do que está a acontecer, portanto elas movimentam-se de umas localidades para as outras, estão disponíveis para poder intervir perante pessoas que se desregulam emocionalmente e atingem pontos de stress e de stress agudo, portanto são intervenções de primeiros socorros psicológicos, portanto intervenções que nós chamamos de nível 0, diretamente no local com as pessoas que estão em situação de stress e que, porque estão em situação de stress, podem ter vários tipos de reação, desde a inação, que as coloca ainda mais numa situação de insegurança e de insegurança física também, até poder estabilizar emocionalmente as pessoas para poderem ser capazes de
lidar com esta situação de catástrofe nesta fase. Claro está que estas equipas também vão ter um papel muito importante nos próximos dias, porque à medida que, vamos dizer, as águas começam a descer, a probabilidade da sintomatologia mais do foro psicológico, porque há uma tomada de consciência do que é que realmente foi o impacto desta situação, vai aumentar. Portanto, as necessidades vão, do ponto de vista da intervenção psicológica, vão ainda aumentar. Portanto, nesta fase é uma intervenção de emergência, é uma intervenção de primeiros socorros psicológicos, sobretudo nos grupos mais vulneráveis. Não podemos esquecer que temos idosos, temos pessoas com deficiência ou com outras vulnerabilidades, temos crianças e temos adultos que, obviamente, entram numa situação de stress perante toda a catástrofe que estão a vivenciar e que também precisam de uma contenção emocional para poderem manter-se eficazes neste trabalho articulado entre cidadãos e com as forças que estão no local. Um trabalho seguramente importante. Sofia Ramalho, agradeço-lhe, é bastonária da Ordem dos Psicólogos, aqui dar-nos conta do apoio às populações atingidas pelas intempéries. Há 4 municípios que já ativaram precisamente uma bolsa de psicólogos voluntários, por forma a que as populações afetadas possam ser apoiadas sob o ponto de vista mental. E é com o país mergulhado na resposta aos danos provocados pelo mau tempo que se cumpre hoje o último dia de campanha para as presidenciais, Miguel. Sim, secundarizada esta segunda semana de campanha para a segunda volta das presidenciais em função do mau tempo e das consequências desastrosas da chuva intensa e vento que afetaram o país nos últimos dias. Ora, o jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias, está a esta hora em Beja, acompanha o candidato presidencial André Ventura. Está a esta hora, presume-se, a agenda está a ser cumprida, Miguel, reunido com o presidente da Câmara Municipal de Beja. Foi, aliás, dos dias em que a agenda foi cumprida no horário mais rigoroso desde o início da campanha. André Ventura está reunido com o presidente da autarquia, está aqui para tomar contacto também com as dificuldades deste território, embora não tenha sido dos mais afetados com as questões do mau tempo nos últimos dias, mas para perceber, por exemplo, entre outras matérias, a organização do ato eleitoral. E aqui à entrada falou há pouco com os jornalistas para dizer que ainda tem esperança de que exista uma solução para adiar as eleições de domingo. Revela que conversou ontem à noite com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Diz que Marcelo lhe transmitiu que já não existiria ou que não seria viável uma solução que passasse pela implementação de um estado de emergência que permitisse adiar a nível nacional todo o ato eleitoral deste domingo, e lançou críticas a António José Seguro, até num lapso de linguagem, admitiu já que António José Seguro será o próximo Presidente da República, embora não goste desse perfil. Vamos ouvir. A única coisa que eu ouvi dizer foi que não tem o meu número de telefone e que nunca falou comigo ao telefone. O que já agora, também desculpem lá, para além de ser falso, para além de ser mentira, e de haver todas as provas disso, acho que sinceramente só mostra bem, lamento dizê-lo no último dia de campanha, o tipo de presidente que vamos ter. Quando se... André Ventura a criticar António José Seguro nesta visita à Câmara de Beja. À tarde passará por outro dos territórios mais afetados, neste caso Alcácer do Sal, afetado pelas cheias e inundações. Será aí que vai distribuir bens alimentares na parte da tarde. Miguel Viterbo Dias, o jornalista do Observador, que vai acompanhar este último dia de campanha para a segunda volta das presidenciais de André Ventura. E tínhamos aqui no alinhamento uma visita a INTA, o contacto com o repórter do Observador Vasco Maldonado Correia, jornalista que segue no encalce da caravana de António José Seguro. Tinha aqui indicação de que o briefing da Proteção Civil estaria prestes a começar, o que inviabilizava esta ida até à cidade do Porto, mas parece que o arranque do briefing está atrasado. Vamos então até à cidade invicta, ao encontro do jornalista Vasco Maldonado Correia. Vasco, com António José Seguro a ter como primeira iniciativa do dia, neste último dia de campanha, uma visita a uma empresa aí na cidade do Porto.
E é este último dia de campanha focado a 100%, Miguel, no distrito do Porto, nesta altura, e dizias bem, António José Seguro conversa com o CEO da Sword Health, responde também a perguntas da plateia. Esta empresa é uma startup focada na inovação em saúde e passou a última hora também, António José Seguro, a visitar os escritórios da empresa no Porto. Tem sido, de resto, um dos temas principais da campanha, é uma das principais preocupações demonstradas pelo candidato. Tem mostrado interesse não só no tema da inovação, mas também nas questões da inteligência artificial. É isso que dedica esta manhã, também dedicou grande parte do dia de ontem. Para o resto do dia está também marcada uma conversa com mulheres em Santo Tirso e o encerramento da campanha é em Lessa do Baliu. Momentos que vão ser acompanhados, últimos momentos da campanha de António José Seguro, que vão ser acompanhados pelo jornalista Vasco Maldonado Correia, que acelerou aqui este direto da cidade do Porto, porque já começou o briefing da Proteção Civil. Quem fala é Mário Silvestre, comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Vamos escutar. Para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e para a Agência Portuguesa do Ambiente, relativamente ao controle de todo este fenómeno que nos tem permitido antecipar um conjunto bastante significativo de situações e, portanto, para todos eles, para os nossos cidadãos, para a nossa população, um grande abraço de solidariedade, para os nossos agentes de proteção civil, um grande abraço por todo o trabalho que têm andado a fazer. Relativamente à com algum desagravamento do ponto de vista da precipitação, mas vamos ser afetados novamente por uma nova depressão, a depressão Marta, que irá também trazer chuva intensa, nomeadamente na noite de sexta para sábado e, portanto, mais uma vez estaremos perante um fenómeno meteorológico com previsões de bastante chuva e, inclusivamente, de bastante vento com rajadas que podem chegar aos 100 km/h. Obviamente que por tudo aquilo que já explicámos, o quadro meteorológico atual, com a saturação dos solos, com a questão inerente à passagem da Christine, que, como é óbvio, fragilizou um conjunto de estruturas e um conjunto de árvores que neste momento estão fragilizadas, e o cuidado é ainda maior porque o potencial de termos alguma queda de árvore, alguma queda de alguma infraestrutura mantém-se bastante elevado. E, portanto, como nota prévia, exortar toda a população para um comportamento seguro e com muito cuidado para que não tenhamos problemas e mais vítimas a registrar. Relativamente à situação hidrológica, com afetação principal nos municípios de Albergaria Velha, Aveiros, Tarreja, Ilhavo, Mira, Mortosa, Ovar, Vagos e Cantanhede. No rio Águeda, em Águeda. No rio Mondego, em Cantanhede, Coimbra, Condeixa Nove, Figueira da Foz, Miranda do Corvo, Monte Moro Velho e Sor. No rio Tejo, Abrantes, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Gavião, Gulgã, Mação, Salvaterra de Magos, Santarém, Vila Franca de Xira e Vila Nova da Barquinha. No rio Sorraia, Cruz e Benavente. No rio Sado, Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, Grândola, Alvito, Ourique e Ferreira do Alentejo. Com risco de inundação, embora não tão grave, mas com risco também de inundação, o rio Lima, nos municípios de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte da Lima, o Cávado, em Braga, Barcelos, Vila Verde e Esposende, Ave, Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão, no Douro, Gondomar, Porto, Vila Nova de Gaia, Lamego e Peso da Régua, e no rio Tâmega, Chaves e Amarante, no rio Lis, Leiria e no rio Guadiana, Alcotim, Castro Marim, Vila Real de Santo António. As nossas principais preocupações, e onde estamos muito focados neste momento, têm a ver com o Rio Douro, em virtude das barragens, também das barragens espanholas. Estamos a escutar Mário Silvestre, é o Comandante Nacional da Proteção Civil. Estamos com alguns problemas nesta ligação. Vamos continuar a ouvir. Daqueles caudais, garantindo que o dique do Rio Mondego não tem problemas de maior e, portanto, estamos com a APA a acompanhar em permanência também essa situação. E o Rio Tejo, também para aquilo que já foi explicado relativamente às descargas de barragens espanholas, nomeadamente a barragem de Alcântara e a barragem de Cedilho. Continuamos com as inundações na zona de Coruche, por algamento da margem direita do rio Sorraia e mais a sul, em Alcácer do Sal, também com a situação que tem sido amplamente divulgada. Neste momento, estes são os... E voltamos a referir que
Todos os cursos de água que neste momento vão desaguar nestes rios principais podem e vão criar potencial de inundação, uma vez que não vão conseguir escoar para os rios principais e, portanto, todas as margens do mesmo dos afluentes mais pequenos terão e constituirão um risco significativo para quem nelas habitar ou perto delas habitar e para quem se desloque nas imediações das mesmas. Para fazer face a isto, os municípios têm tido um trabalho fantástico, muito bom, de aproximação, de evacuação, de antecipação, de continuarem constantemente a avisar as populações, retirando populações das suas habitações potencialmente afetadas, e temos 89 planos municipais ativos e 7 planos distritais, também eles ativos. Número de ocorrências, 7.517 ocorrências registradas envolvidos, com 10.505 meios terrestres. Neste momento temos 5 helicópteros no ar, 2 helicópteros da Força Aérea Portuguesa e os 3 helicópteros à guarda da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que se encontram a fazer revis e monitorização de todos estes cursos de água principais, com zonas previamente definidas para os voos de reconhecimento e, portanto, estamos permanentemente a recolher essa informação e a passar essa informação aos comandos subregionais para depois poderem articular aos níveis municipais as necessidades que eventualmente venham a ser identificadas. Por tipologia de ocorrência, a queda de árvores tem 2.553 quedas de árvores, 1.109 movimentos de massa, ou seja, o normal deslocamento de terras ou ravinamentos, o que lhe queremos chamar, inundações 2.003, quedas de estruturas 1.232 e 684 limpezas de via, sendo esta a tipologia de ocorrência mais normal. No oeste, tal como já referido, em Alenquer, há um conjunto de inundações praticamente por todas as freguesias do município, nas Caldas da Rainha, na freguesia de Tornado e Santo Onofre, em Óbidos, na freguesia de Amoreira, Santa Maria, Vau, São Pedro e Sobral da Lagoa, e também as margens do Rio Real e do Rio Arnoia. Em Peniche, a freguesia da Autoguia da Baleia, e em Torres Vedras, também um pouco de afetação, um pouco por todo o município. Na Lesíria do Tejo, mantém na Lesíria do Tejo e nas margens do Tejo. Estamos, de facto, com algumas dificuldades em escutar Mário Silvestre, o Comandante Nacional da Proteção Civil. Novo briefing com avisos para as consequências que vão decorrer da chegada a Portugal da depressão Marta. Está prevista chuva, muita chuva, chuva intensa. O período de maior intensidade de precipitação, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deverá ser durante a manhã de amanhã. Bom, não, estamos de facto com dificuldades. Vamos, talvez, João Alpeleia, da RTP Notícias, seguir este briefing. Também da margem direita, tal como já referido. No Médio Tejo, mantém-se a estação de canoagem da Alvega inundada, Constância com o estacionamento ribeirinho totalmente submerso e com parte da vila na zona baixa também já submersa, e com o estacionamento do Cais de Almorol e do Cais de Tancos também totalmente submerso, e no Sardal mantém-se a área de lazer da Lapa também inundada. Em termos de população deslocada e atualização relativamente a este episódio, em Viana do Castelo foram deslocadas 37 pessoas, evacuação de um acampamento. Leiria São Martinho do Porto, evacuada uma senhora de 75 anos de idade, que será realojada pelos serviços municipais. Em Santarém e Ferreira do Zezer, 2 pessoas. Em Santarém, Vila Xandorico, 8 pessoas. No Cartaz, Ponto do Reguengo Valada, 10 pessoas. Em Setúbal, Alcarça do Sal, 200 pessoas foram deslocadas e estão neste momento a ser, com o Serviço Municipal de Proteção Civil e a autarquia local, a ser realojadas. Em Santarém, Alcobertas, 18 pessoas retiradas de 8 habitações por risco de ruírem. E em Santarém, Alpiarça, também 9 pessoas retiradas de 3 habitações de forma preventiva. Em Setúbal Grândola, 16 pessoas, e em Beja, Odmira, 2 pessoas. No total, e até ao momento, foram deslocadas 884 pessoas, estando todas elas devidamente realojadas. Localidades isoladas: Cartaz, Valada, Porta Palha e Caneiro, na Lesíria do Tejo. Em Coimbra
Ireira e Monteveiro Velho, no Algarve, Vila do Bispo, com uma família de Alma Daninha a receber apoio através dos bombeiros. Dar nota que no Reguengo de Alviela está-se neste momento com os Serviços Municipais de Proteção Civil a equacionar a evacuação das pessoas que habitam e estão nessa aldeia. Portanto, os efeitos expectáveis são aqueles que já foram subejamente mencionados, portanto, cheias, neste momento um pouco por todo lado, exatamente porque já explicámos anteriormente, e a precipitação vai se manter e, portanto, os cuidados vão ter que se manter bastante altos e, no fundo, o comportamento seguro dos cidadãos neste momento é crítico relativamente a este fenómeno. Deslizamento de terra pela infiltração de água no solo, como viram naquilo que eu mencionei anteriormente, são já várias as situações com deslizamentos de terra. A questão do piso rodoviário e da circulação rodoviária também aqui a ganhar relevo particularmente significativo, e a questão da orla costeira também a levantar aqui cuidados significativos relativamente ao comportamento das pessoas. A questão do arrastamento de objetos soltos para vias rodoviárias continua a ser um problema. Alertamos que o facto da estrada momentaneamente deixar de estar inundada não significa que não haja objetos nessa estrada, o que à noite implica, sobretudo, um cuidado redobrado neste tipo de circulação, ou seja, na circulação noturna. Recomendamos e continuamos a recomendar para minimizar os impactos. Se estiver a conduzir, não atravesse estradas inundadas, pare em local seguro e elevado, longe das linhas de água, evite túneis, passagens inferiores, ribeiras e vales. Se estiver em casa, feche as portas, janelas e torneiras. Gás e eletricidade. Obviamente, se estiver numa situação segura. Mantenha-se nos andares superiores ao ponto alto sempre possível, afaste equipamentos elétricos da água e, se tiver de abandonar a casa, leve apenas o essencial e siga rotas de fuga seguras. Voltando a referir-se aqui a importância de levarem os medicamentos, se por acaso tiverem necessidade dos mesmos, e a questão da identificação pessoal. Estão então ditas aqui... Mário Silvestre, o Comandante Nacional da Proteção Civil, que vamos continuar a ouvir aqui com algumas recomendações à população face à previsão de chuva intensa. Diz Mário Silvestre que os cuidados da população são para manter, não é a altura de baixar os braços. Exortar a população que tem que fazer reparações nas suas casas, nomeadamente trabalhos em altura, estamos a falar da reparação dos telhados, que tenha cuidados redobrados, porque continuamos a ter acidentes com este tipo de prática, com este tipo de operação que está a ocorrer no terreno e, portanto, muito cuidado com isso, e continuamos a alertar também para o cuidado a ter com os geradores dentro das casas, para quem ainda não tem a recuperação da rede elétrica dentro da sua normalidade. Da minha parte é só. Muito obrigado. Mário Silvestre, o Comandante Nacional da Proteção Civil. Presumo que agora haja aqui um período de perguntas e respostas. Isso mesmo, aí vai a primeira. Um balanço novamente das vítimas mortais da parte que são os números oficiais da Proteção Civil. Nós temos 11 vítimas mortais registadas. Isto são números fornecidos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica. Sobre essa matéria, dizer que nós registramos as vítimas no local da operação. Ou seja, a nossa responsabilidade enquanto força de proteção, com as forças de proteção e socorro, é garantir a evacuação das pessoas. Portanto, à saída do local da operação, nós temos 11 vítimas registadas. Nós temos conhecimento que existem 13 vítimas, mas as duas vítimas saíram do teatro de operações e foram evacuadas nessa altura como vítimas graves, tendo vindo a falecer, infelizmente, já em unidade hospitalar e, portanto, na nossa contabilização, entramos com os números que nos são fornecidos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, exatamente para aquilo que eu falei anteriormente. Nós não temos conhecimento depois se anexo causa e efeito e o que é que foi determinado depois de as vítimas entrarem em unidades hospitalares. Relativamente às previsões para este sábado, e estão a ser emitidos vários avisos à população, mas enfim, quais serão as zonas mais afetadas para que as populações dessas zonas estejam mais alerta, e o que é esperado para este sábado? As zonas potencialmente mais afetadas pela Depressão Marta têm a ver com uma linha, traçando uma linha entre Leiria e Beira Baixa, e portanto será daí para sul as zonas potencialmente mais afetadas, quer por precipitação intensa, quer também por ventos com rajada até 100 km/h. Sendo a precipitação um problema, os ventos continuam a ser um problema também bastante significativo.
Uma questão relativa aqui aos helicópteros da Proteção Civil que têm estado a fazer esta monitorização, como referiu, dos caudais dos rios. Se houver a necessidade de algum salvamento, retirada de pessoas, estes equipamentos estão aptos? Podem fazer isso? Como é que funciona? Os 5 helicópteros que temos neste momento, os 2 da Força Aérea e os 3 da Autoridade, podem fazer o resgate de pessoas em caso de haver essa necessidade. Sim, podem. Mais uma pergunta para Mário Silvestre, Comandante Nacional da Proteção Civil. Vamos ter uma nova depressão, a depressão Marta. Já foi respondida a pergunta de quais é que serão as zonas mais afetadas. Dizia que era abaixo da linha da Beira Baixa, correto? Leiria, Beira Baixa, do leste para este. Para baixo daí. Existe o risco de zonas, diria, aquelas que estão mais afetadas ficarem ainda piores e poderem fazer ainda mais estragos do que o previsto? A quantidade de precipitação que vai cair neste momento é estimada e, portanto, a influência nas barragens que já de si estão saturadas e nas suas cotas máximas. Quando tivermos estes episódios meteorológicos, existe obviamente o potencial e o risco que estamos a falar se agravar. Claro que sim. Fica este aviso, pois claro, se vai cair mais precipitação, mais chuva, as zonas afetadas pelas depressões passadas vão ficar numa situação pior. O aviso Mário Silvestre. E à sua localização? A deslocalização, por exemplo, da depressão Marta, que estávamos a falar que vai atingir sobretudo a zona sul, já obrigou a movimentações estratégicas no dispositivo. A título de exemplo, um dos helicópteros teve que ser já movimentado para darmos cobertura à zona sul, que não tínhamos previsto que isso viesse a acontecer, bem como estamos a reposicionar alguns grupos de bombagem, por exemplo, para aproximar das zonas potencialmente mais afetadas. Sim, o dispositivo está a ser movimentado de acordo com aquilo que tem sido a alteração do risco. Não havendo mais, obrigado. Fica por aqui a conferência de imprensa da Proteção Civil, briefing da Proteção Civil para fazer um ponto de situação, mas diria, acima de tudo, para avisar a população para o que aí vem, a chegada da depressão Marta, que vai trazer muita chuva, vento também, mas essencialmente muita precipitação, que deve ser mais intensa na manhã de amanhã. Há de resto vários distritos de Portugal continental com aviso laranja por causa da precipitação. A chuva vai ser mais intensa, escutámos também Mário Silvestre fazer esta referência da zona de Leiria e da Beira Baixa, o distrito de Castelo Branco, para o sul do país e atingir algumas das zonas que se debatem já hoje com inundações. Lembro-me, por exemplo, de Alcácer do Sal ou Alcotim, são duas das zonas do país que registaram cheias. Daqui a pouco, na edição da 1h, aqui teremos a jornalista do Observador, Beatriz Félix, que acompanhou esta conferência de imprensa com a síntese do que disse Mário Silvestre, o Comandante Nacional da Proteção Civil. João, ficamos por aqui neste jornal alargado do meio-dia. Muito bem, que está de regresso. Miguel Videira à 1h em ponto.